Aleluia. Tema da mensagem de hoje, coloque aqui para nós. Diga-se comigo, a promessa da multiplicação. Você sabia que nós estamos em um ano de multiplicação? Essa palavra profética para esse ano na sua vida. E hoje é o último dia do mês de maio. Nós vamos começar o 6º mês a partir de amanhã. Você tem cheio 7 meses. Você ainda tem nesse ano. Se já aconteceu coisa boa, eu quero te contar, vai acontecer coisa melhor ainda nos próximos meses na sua vida. Esses dias, antes de pregar, até vou orar pela palavra, mas eu quero testemunhar isso, porque eu estava agradecendo a Deus, porque esse mês de maio foi o mês que mais me aconteceram notícias boas. Eu não sei se na sua vida foi também, mas eu acho que foi um dos meses que eu fui mais abençoado. Também de muita luta, eu nem te conto as que eu tive nesse mês, eu acho que foi uma das mais difíceis de todas. Mas eu estou olhando para a conquista e aquilo que Jesus fez. E eu quero só te falar que isso é indicativo de que meses melhores ainda virão. E o mesmo eu quero declarar para você: meses melhores virão para você. Esse é o ano de multiplicação, Deus vai multiplicar. Se você só recebeu notícias ruins, o Senhor manda dizer para você: agora você vai receber notícias boas. Deus vai manifestar favor na sua vida, amém? Então, como é o ano da multiplicação, eu acredito piamente que conquista está intimamente ligada à promessa. Multiplicação está intimamente ligada à promessa. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos orar para que o Senhor fale conosco. Você pode curvar sua cabeça aí no seu lugar, fecha seus olhos, ore ao Senhor, fala: Deus, fala comigo aqui hoje. Eu vim aqui para receber uma palavra. De repente seu coração ainda não está preparado, a sua mente está preocupada com tantas outras coisas. Fale com o Senhor hoje, fala: Deus, prepara agora os meus ouvidos, o meu coração, quero receber mais do Senhor. Vamos orar. Pai, oramos para que a graça do Senhor se manifeste de uma maneira mais abundante ainda sobre as nossas vidas. Libere sobre nós espírito de graça, de revelação, possamos compreender, Senhor, que o Senhor se move e nos move através de promessas na nossa vida, que fiel é o Senhor que prometeu. Nós cremos na sua palavra, cremos que promessa não depende, ó Deus, de quem recebe, mas depende de quem prometeu. E nós cremos que o Senhor começou a obra, vai concluir. Por isso, Pai, abra os nossos olhos espirituais para não pararmos na metade do caminho, não cairmos no meio do deserto, mas que possamos perceber os aspectos, Senhor, da promessa que o Senhor tem reservado para nós, e sairmos daqui hoje mais favorecidos do que já entramos, no nome de Jesus. Diga amém. Pode aplaudir mais uma vez a Ele. Amém. Muito bem, quero ministrar isso ao seu coração. E paralelamente, ao final aqui, eu quero te falar 7 aspectos que carregam uma promessa. Na verdade, a palavra vai se destinar a isso. Existem 7 aspectos dentro de uma promessa que eu quero te ensinar aqui hoje. Mas antes eu quero te lembrar isso, porque nós somos movidos por promessas. Você sabia disso? Pessoas andam e pessoas param por causa de uma promessa de Deus na sua vida. E Deus sabe disso. Pastor, como é que pessoas andam? Enquanto os irmãos vão sentando, você fica concentrado, tá? Por que, pastor, você acha que pessoas se movem através de promessa? Ué, Deus falou que vai fazer algo, isso te motiva, isso te inspira, isso te direciona, sim ou não, meus irmãos? Isso te coloca para frente, isso faz você tomar novas decisões, um novo rumo de vida. Pastor, mas por que promessa também para? Olha, para quando você desacredita nela. Pessoas desistem quando elas se frustram nas promessas. Por que alguém frustra na promessa? Delas é o seguinte: a promessa não depende de quem recebe, depende de quem promete. Dá para gravar isso? Não depende de quem recebe, depende de quem promete. Pessoas naufragam na fé porque elas acham que a promessa depende delas. Então eu quero te contar, não, depende de quem prometeu. A segunda vertente que eu quero te contar é o seguinte, ou a segunda coisa nessa vertente, né? É uma certeza que a gente precisa ter. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para completar. Então diga-se comigo: o Deus que começa é o Deus que termina. Eu sei que ele está falando a respeito da nossa transformação. A obra de Deus quer formar Cristo em nós. Mas aqui também aponta para um atributo do caráter de Deus. Deus nunca deixa nada pela metade. E é o que a Bíblia diz: tendo Ele prometido, não vai cumprir. Qual é o nosso maior erro? E por que a gente naufraga na fé? É porque nós olhamos para a promessa, mas olhando para a nossa parte.
olhando para as nossas condições. E esse é o nosso maior erro, porque se nós estamos muito bem espiritualmente, então Deus vai fazer. Mas se nós não estamos, a gente acha que Deus não vai fazer. Mas o que eu estou ensinando aqui é que a promessa não depende do seu melhor momento, mas depende do poder de Deus na sua vida. É lógico que isso está atrelado à sua fé, e eu vou ensinar isso. Mas eu preciso ensinar esse princípio espiritual. Então grave algo, e eu vou falar algo que eu sempre repito aqui, porque é um assunto que eu acredito tem que ser lembrado todos os dias, que a maneira de crer corretamente não é crer em algo que você vai receber. Isso, na verdade, pode até ser um caminho, mas eu quero te ensinar a essência da coisa. Você precisa crer em quem prometeu. Pastor, crer que eu vou receber algo, tem algum problema? Não, olha, não digo que tenha muito problema, mas eu falo para você o seguinte: receber algo é muito subjetivo. Digamos assim, você pede algo para Deus, você quer a sua empresa prosperando, ou você quer comprar a sua casa, ou você quer ser promovido no seu emprego. De repente, o que vem não é isso, ou não vem no seu tempo. Olha lá, então tem o fator tempo. Aí você pode falar: não, Deus falhou, não quero saber mais de nada, e você frustra, desiste. Outro problema é, possa ser que agora Deus não te dê uma casa como você queria. Às vezes Deus tem um apartamento melhor do que você imaginou. Então você entende, Deus sempre tem algo melhor. E se a gente muitas vezes fixar os olhos em algo e crer naquilo, e não crer no Deus que pode dar aquilo, tudo isso pode virar uma frustração. E é onde pessoas acabam naufragando na fé, porque elas creram em algo errado. Então qual é o segredo correto? É crer em quem prometeu. Diga comigo assim, ó: fiel é quem prometeu. Mas vamos abrir mais ainda esse leque, porque a gente está dizendo que não é objetivo crer em algo, é subjetivo. O objetivo é crer em quem pode fazer qualquer coisa. Tudo bem aí? Ok? Vamos imaginar o seguinte: eu vou continuar usando exemplos de coisas materiais, naturais. Eu sei que são fúteis, mas eu preciso falar para os irmãos, ok? Eu vou falar do menor para você aplicar o exemplo sobre coisas maiores, ok? Vamos imaginar o seguinte: você está orando aqui: Deus, eu quero uma casa, quero uma casa, quero uma casa, quero comprar uma casa. Aí Deus vai lá, não te dá uma casa, mas Ele te dá uma promoção lá no seu trabalho, ou na sua empresa, um faturamento, um contrato maior. Quem não entende o que Deus está fazendo, às vezes ele pode se frustrar. Não é que Deus não queira te dar uma casa, mas Ele quer aumentar o seu salário para você pagar depois uma melhor casa para você. Então tem coisa que Deus vai entregar pronto, outro que Deus vai te preparar para você receber. Olha, se nós não cremos no caráter de Deus, olha quanto ponto, olha quantas variáveis a gente vai acabar encontrando. E se nós ficarmos com o nosso coração em coisa, a gente vai frustrar. Bom, essa parte eu tenho falado constantemente aqui, eu creio que você já tem entendido. Vamos fechar o assunto então. Fé correta é quando eu creio no caráter de Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui, que fica para nós, que é do povo de Deus, que eram os hebreus. Você sabe que lá atrás, no começo, Deus prometeu algo a Abraão, e Abraão é o pai da fé. Era apenas para Abraão que Deus falou, que através de Abraão, Deus iria constituir uma grande nação. 400 anos depois, a gente está falando agora aqui com o povo de Deus, que estava como escravo no Egito. E aí a Bíblia diz que agora eles estão para entrar na terra prometida. Então se cumpriu parcialmente, guarda esse detalhe, parcialmente aquilo que Deus disse para Abraão, ou melhor, se cumpriu o que Deus disse para Abraão, que era Deus entregaria para ele uma grande nação. Agora existe uma grande nação, mas Deus também está dizendo que daria do melhor dessa terra. E agora esse povo está prestes a pisar em uma terra prometida. Você conhece a história, é a terra de Canaã, a terra da promessa. Muito bem, eles estão nas portas de Canaã. E aí você conhece o contexto. A Bíblia diz então que naquela ocasião haviam 12 tribos. E aí manda-se então 12 espias para espiarem a terra. Na verdade mandam 12 espias para olhar a terra e ver como a terra era. E a Bíblia conta que eles chegaram lá e viram que a terra de fato era maravilhosa, como Deus disse. Mas eles também enxergaram um problema. Eles enxergaram que lá haviam gigantes e cidades fortificadas. Eles gostaram da terra, trouxeram uma amostra. Era um fruto muito grande que eles haviam pegado daquela terra. Um cacho de uva que era necessário 2 homens para carregar, de tão grande que era. Era terra boa, como de fato Deus falou. Porém, quando eles chegam lá, 10 desses 12, com exceção de Josué e Caleb, que eram os outros 2, começaram a falar: olha, a terra é boa. Aí usaram uma frase, eles falaram assim, ó: porém, é terra que devora os seus moradores. Toma cuidado com porém,
Pastor, eu quero aprender sobre promessa. Já já eu vou te ensinar os 7 aspectos, mas antes eu quero preparar o seu coração. O que eu preciso considerar então primeiro aqui? Nós precisamos tomar cuidado muito com o porém, porque a gente crê que Deus tem algo bom, tem a mostra do que é, aí tem aquela famosa frase do mas ou do porém. Já viu quando alguém vai te elogiar? Fala, você é uma pessoa maravilhosa, olha, você é muito inteligente, aí seu ego já está assim, ó, você já está nas nuvens, você é uma pessoa diferenciada. No final termina a frase dizendo, porém, ou mas, aí você já desconsidera tudo, não é nada verdade aquilo ali, é só amaciando a carne para agora falar o que quer falar. É assim ou não é? Como é que você fica? Você fica lembrando das 10 coisas, os 10 elogios, ou fica preso na última coisa que a pessoa falou? Fica preso na última, seja sincero, a gente fica preso na última. Então tudo que tem depois do porém é complicado. E aqui foi o erro dos hebreus, e eles chegaram na parte do porém. A terra é boa, porém é terra que devora os seus gigantes. O segundo erro deles é que eles também tiraram Deus da equação. Pastor, de que maneira que eles tiraram Deus da equação? É que eles falaram, a terra tem gigante, e eles nos esmagarão como pão. Espera lá, eles estão achando que é com eles. Lembra que a gente ensinou no início do culto? Que a promessa não tem a ver com quem recebe, tem a ver com quem promete. A garantia de que vai acontecer não tem a ver conosco, tem a ver com quem prometeu. Quem está entendendo, diga amém. E aquele que começou, diga comigo, vai terminar. Dá para guardar isso também? Eu vou perguntar de novo, aquele que começou vai terminar, ok? Então a promessa não tem a ver com quem recebe, mas tem a ver com quem promete. Quem prometeu é o Senhor, ok? Quem recebe somos nós. Pastor, qual é a minha parte? Receber. Qual é a de Deus? Fazer. E a minha? Não atrapalhar. Deixar Deus fazer. Agora, olhando aqui nesse contexto, eles tiraram então Deus da equação, quando eles acharam que a parte era deles. O terceiro erro deles, mais à frente, eu só vou mencionar o texto, você lê na sua casa, é Números 13, como eu quero pregar do início, né? Vou falar de Abraão já já, então eu quero apenas só nortear para você saber que é de lá o assunto, tá bom? Aí você medita na sua casa. Isso tudo está em Número 13, do versículo 25 em diante. Mas mais à frente, lá no versículo 33, eles também têm um problema. Eles agora têm uma visão errada, e é aqui que eu quero falar com você. Porque eles chegam lá e falam o seguinte: primeiro problema era porque a terra tinha gigante. Mas no final eles começam a falar lá no versículo 33, na verdade em Números 14, de 1 a 4, eles vão falar o seguinte: olha, Deus nos trouxe para cá, foi para nos matar. Não tinha cemitério suficiente no Egito para nós morrermos lá, para Deus nos trazer para morrermos aqui. Espera lá, já viu um problema? E aqui que é o alerta: quando nós cremos em coisas e não acontece no nosso jeito, no nosso tempo, nós vamos correr um sério risco de nos revoltar contra o caráter de Deus. Mas quando cremos no caráter de Deus, independente se aconteceu ou deixou de acontecer, se veio no seu tempo ou não veio, você continua firme diante do Senhor. Diga aleluia. O que os grandes homens de Deus falaram, o que Jó falou depois que perdeu tudo? Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Conheceu Nova Aliança, olha isso, o meu Redentor vive. Não tinha acontecido nada. Davi estava cercado, olhava para os montes, só tinha problema. E ele diz: ergue os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O que é isso? Indicativo de gente que crê em quem prometeu e não no que foi prometido. Se Davi acreditasse no que foi prometido, ele se frustraria. Se Jó acreditasse só no que foi prometido, se frustraria. Quem mais, pastor? Olha, você conhece a história de Abacuque, tem até um livro só dele. Você conhece? Abacuque perdeu tudo, ele não estava entendendo nada. Mas qual foi a declaração dele? Você até canta a música. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinde não dê o seu fruto, ainda que não haja vaca nos currais, com todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não tinha nada, preste atenção, mas está olhando para Deus que é tudo. O erro dos hebreus foi que eles esqueceram do Senhor. Mais à frente, a história encerra aqui, é que a Bíblia diz lá em Êxodo, em Números 14, do 20 ao 23, que eles morreram no deserto. Pastor, o que é ficar prostrado no deserto? É o termo utilizado. Por que eles ficaram prostrados no deserto? Simplesmente, pode segurar o texto aí, senão vai confundir os irmãos aqui. Eu não vou ler eles, porque eu quero ir para a parte final para o culto ser mais breve, tá? Mas preste atenção que eu estou explicando já o contexto dos próximos versículos que iríamos ler até o verso 3 ali, ou até o verso 4, tá bom? Tá fácil de acompanhar o raciocínio?
Vamos só voltar para cá então. Qual foi o motivo então pelo qual eles não entraram? Nesse texto que você pode ler na sua casa, Deus vai falar o seguinte: por 10 vezes vocês me colocaram à prova. Por que eles não entraram na terra prometida? Está escrito aqui: eles colocaram Deus à prova 10 vezes. Deus falou: agora vocês não vão entrar mais. Toda aquela geração de 20 anos para baixo, 20 anos para cima, Deus esperou morrer no deserto. 20 anos para baixo, Deus conservou, mas Josué e Caleb entraram dentro da terra prometida. Então qual foi o problema? O problema era justamente esse: duvidaram daquele que prometeu. Isso fica como ensinamento para nós. Pastor, por que muitas pessoas estão então parando, morrendo no deserto? Pastor, o que é morrer no deserto? É frustrar na fé. Aqui onde muitos chegam: meu apartamento não veio, minha casa não veio, a célula não multiplicou, tudo aquilo que eu estava acreditando foi por água abaixo, meu casamento, o negócio não foi tão bom, e meu ministério não está fluindo. O problema vai ser Deus, entendeu? E eles vão frustrar, vão ficar caídos no deserto. Pastor, como é que eu faço para que essas coisas não aconteçam comigo? Para isso eu e você precisamos entender os aspectos da fé. E eu quero te ensinar 7 aspectos da fé, e eu creio que vai edificar demais a sua vida. Quantos querem receber aqui hoje? Muito bem. Para isso eu quero usar então do começo. Lembra que os hebreus estavam vivendo a promessa que foi feita para Abraão? Vamos ler essa promessa, porque é a mesma para nós. Lá em Gálatas 3, diz que pela fé, nós nos tornamos hoje, pela fé, filhos de Abraão, herdeiros da mesma promessa. Que promessa que é? É para todo aquele que crê no Senhor e é abençoado. Não é quem faz, diga, é quem crê. Eu vou repetir: não é o quanto você faz. A promessa não é para quem faz, a promessa é para quem crê. Alguém crê? Mas crê em quem? Crê em quem prometeu. Diga, prega para o irmão que está do lado. Fala: irmão, quem prometeu é fiel para cumprir. Amém. Talvez você entrou nesse culto, não esteja no melhor momento da sua vida, mas eu estou aqui para falar algo do céu para você. Deus está falando com você aqui hoje, está dizendo para você: creia no caráter de quem prometeu. Daqui a pouco você vai entender todas as coisas. Posso ouvir um aleluia? Posso te fazer uma pergunta? Se você hoje, talvez hoje não fosse o seu melhor dia, mas você soubesse do dia de amanhã, que algo muito bom iria acontecer na sua vida, ainda que existisse sofrimento hoje, você ia ficar triste? Dependendo do que for, vai te atingir, mas você já estaria consolado. Não, mas amanhã tem algo muito melhor para acontecer. Vamos diminuir exemplos de novo. Imagina que hoje você perca 10 mil reais. Pastor, não fala essas coisas essas horas não. Mas digamos que você tem uma certeza que amanhã alguém vai te dar 100 mil reais. Só 3 deram glória. Meu Deus, aleluia, glórias 100 vezes. Deixa eu perguntar algo para você. Você ficaria triste porque perdeu 10 hoje, do nada alguém falar: eu vou te dar 100 amanhã? Eu ficaria mais em paz. Eu olhar para os 10, tá bom, vai que eu achar, eu tenho 110, mas não vai achar. Você vai ganhar 100 amanhã, ficaria em paz, sim ou não? Deixa eu te contar, tem algo mais verdadeiro do que a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você nunca perde, tudo coopera para o seu bem. Em Cristo você caminha de vitória, você caminha em êxito, você triunfa constantemente. Então a mesma alegria tem que reinar dentro do nosso coração. Deus já sabe do seu dia de amanhã, Ele já preparou todas as coisas boas para você. Posso ouvir um amém? Foi Deus quem escreveu a sua história, irmão. Teu futuro é glorioso. Você deve andar alegre, não por causa de 10 ou 100 mil reais, mas por algo muito maior, muito mais valioso, que a promessa do Senhor que está sobre a sua vida. E eu vou te contar, vai acontecer. Hoje você pode estar mal, mas eu quero só te lembrar, coisas maiores, melhores, Deus tem reservado para o seu futuro. Diga aleluia. Precisa crer, seremos surpreendidos. Você será surpreendido pelo Senhor. Agora vamos lá, vamos, para nós não perdermos muito tempo, ou otimizarmos o nosso tempo. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3. Eu vou ler os 3 versículos com você, e essas 7 coisas estão dentro desse contexto. E diz assim, foi quando Deus apareceu para Abraão. E eu só queria te lembrar que até ali Deus nunca tinha falado com Abraão. Primeira vez. Imagina o dia que você converteu, primeira vez que você sentiu Deus na sua vida. Então não é algo que alguém precisa de muita experiência para andar em fé, não. O cara aprendeu agora e respondeu. E aqui tem 7 aspectos que nós vamos aprender. Olha o que diz o texto. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma...
Glória a Deus, versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga aleluia. Anote aí, que eu acho que são coisas importantes que você precisa guardar no teu coração. Você que quer viver uma promessa de Deus, quer crer em quem prometeu, precisa guardar isso. A primeira verdade, ou o primeiro aspecto de uma promessa, é que toda promessa sempre haverá primeiro uma palavra de Deus. Saiba disso. A gente às vezes acha que é um desejo nosso, mas não. Sempre haverá uma palavra de Deus. Eu disse aqui no culto pela manhã que nada começa sem primeiro Deus falar. Você sabia disso? Nada vai começar na sua vida sem primeiro Deus falar. Como é que começou esse universo? Não foi Deus falando? O que diz lá no princípio? Criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus. Diga assim comigo: Deus falou. Então tudo começa através de uma palavra. Isso é o princípio do universo. Então Deus vai fazer coisas da sua vida, mas antes disso, primeiro virá uma palavra. Então toda promessa primeiro precisa de uma palavra. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, confirma isso. Lá João disse: no princípio era o verbo. E se você ler, e eu queria que os irmãos trabalhassem para projetar sempre nas fontes originais, não tudo maiúsculo, mas na sua Bíblia você vai ver que esse verbo está em V maiúsculo, porque esse verbo é uma pessoa. Então está escrito assim, no princípio era o verbo com V maiúsculo, e o verbo com V maiúsculo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem era esse verbo? É o Deus que criou. Lê que Deus criou tudo. Esse criou é uma pessoa, é o próprio Cristo. E aqui está dizendo, e aí diz assim, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito, termine. Diga-se comigo, se fez? Então tudo é criado através de Jesus, tudo é criado através de uma palavra. Então o primeiro aspecto de uma promessa é, você precisa de uma palavra de Deus. Você vai ser um líder, precisa de uma palavra de Deus. Para sua célula multiplicar, rede, igreja, precisa de uma palavra de Deus. Pastor, e para o meu trabalho, precisa de uma palavra de Deus, para você crescer, prosperar, ter um salário melhor. Pastor, e na minha empresa, precisa de uma palavra de Deus, para negociar, para saber onde você vai se envolver, o que você vai fazer. Se você vai comprar, precisa de uma palavra de Deus. Para casar, você precisa de uma palavra de Deus. Para existir, eu e você precisamos de uma palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então tudo começa, tudo inicia através de uma palavra. Aonde é que a vida de Abraão começou a ter movimento? Depois que teve uma palavra. Então anote na sua agenda, só para partir para o próximo ponto. Sempre que existir uma palavra, coisas começarão a se movimentar na sua vida. Creia nisso, pequenos sinais acontecerão. Lembre que tem coisas que pode chegar pronto, mas às vezes Deus pode começar a dosar, te preparar, qualificar, treinar, te encher de unção, entendeu? E essas coisas demandam tempo até chegar o dia certo das coisas acontecerem. E eu e você precisamos ser pacientes disso. Então qual é o segredo? O segredo sempre é esse, ter uma palavra. Eu digo, você tem uma palavra. Pastor, qual é o sinal que eu tenho? Coisas começarão a mudar de lugar. Deus já mudou a sua agenda, mudou a sua programação. Você agora é crente, você serve Deus. Deus está mudando coisas de lugar na sua vida. Sabe por quê? Agora você tem uma palavra, porque você tem uma promessa de Deus. Diga amém. Segundo aspecto da promessa, anota aí para você falar lá na célula. Vai produzir uma direção. Qual que é o primeiro? Vamos resumir? Diga palavra. Qual que é o segundo? Direção. Depois de uma palavra, Deus não vai deixar você sozinho. Deus vai te dar uma direção. Então para Abraão Deus deu uma palavra, mas depois deu uma direção. Qual era a direção? A direção era para Abraão ir. Então depois que você crê na palavra, não é para ficar em casa. Depois que crê na palavra, você precisa agir. Mas agir de que maneira? Agir conforme a palavra que o Senhor colocou na sua mão. É agir na direção que Deus te deu. Eu posso te dar um conselho sincero? Se Deus deu uma palavra para você fazer algo, não faça nada que concorra com isso. Vamos dar um exemplo aqui. Seu casamento não está legal. Aí Deus dá uma palavra: olha, invista no seu casamento, venha com a sua esposa para o culto, ore ao Senhor com ela, tenha um tempo junto, isso, aquilo. Aí você recebe a palavra, aí amanhã você vai pescar, vai jogar bola para os homens, ou fazer as mulheres fazer outra coisa. Então assim, você concorda que é algo talvez não, algo que concorre com a palavra que Deus deu para você? Esse exemplo pode aplicar em qualquer área da sua vida. Às vezes você está em um tempo de restauração, de transformação espiritual, e Deus fala, agora é tempo do Senhor resolver suas emoções, sua vida. E aí é hora de você investir espiritualmente, conhecer a palavra de Deus. É o momento. Aí você fala, não, acho que eu vou fazer um curso lá no Senac agora.
procurar aqui no IA, qual curso que é o meu perfil, vou fazer um curso. Eu não tenho nada contra curso, você tem que fazer curso, tem que fazer faculdade, eu defendo tudo isso. Eu só quero dizer para você, eu também defendo que a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas eu só quero te ensinar isso, eu creio que você é maduro para entender. Então, se Deus, o segundo passo é que Deus vai dar a direção. E quando Deus dá a direção, então, eu e você não podemos fazer nada que concorra com isso. Então a promessa vai carregar sobre a sua vida esse segundo aspecto. Diga comigo assim, ó, direção de Deus. Não se empenhe em outra tarefa. Se Deus falou, faça isso. É tempo de se envolver no Senhor. Terceiro aspecto da promessa, diga posicionamento. Está dando para gravar todos eles? Diga palavra, direção, posicionamento. Olha para o irmão e fala, está fácil hoje. Posicionamento. Mas olha assim, não é só um posicionamento, é um posicionamento individual. Deus falou para Abraão, olha para cá, Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ou seja, é para ele ir sozinho, não é para levar ninguém. Isso aqui é um princípio espiritual para nós. Então a promessa de Deus carregará esse terceiro aspecto, que é um posicionamento individual, por N motivos. Eu já falei um deles, eu tenho que repetir hoje, mas já ensinei isso aqui um culto inteiro. O primeiro motivo que eu disse nesse terceiro ponto, uma ocasião aqui, é que a prosperidade ela é individual. Você carrega uma unção de prosperidade na sua vida, mas se você anda debaixo de outras pessoas, você é refém da prosperidade dela. Na ocasião, dei um exemplo para ficar só fácil para os irmãos, que digamos o seguinte, você é um servo de Deus, tem promessa que Deus vai te prosperar e vai fazer tanta coisa, mas você mora ainda de favor no terreno de alguém. Eu sei que às vezes a circunstância nos leva a isso, e você não tem que resolver isso do dia para a noite, mas você está debaixo da prosperidade dessa pessoa. Se ela é muito próspera, você está lá também, mas se não é, a sua vida possa ser que esteja travada debaixo do mesmo jugo. Pastor, tem algum problema? Inverte a coisa, leva alguém para morar no seu terreno, aí você vai entender a diferença. Ele vai ser abençoado com as bênçãos de Deus que está na sua vida. É a bênção de quem te governa. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus falou para Abraão, é individual, é um posicionamento individual. Dentro desse ponto, a segunda observação que eu queria fazer é que toda vez que Deus for requerer esse posicionamento seu, Deus não conta com outras pessoas para responderem por você. Isso é uma tarefa que é individual. De que sentido, pastor? Deus não vai pedir para pessoas se posicionarem por você. Sempre vai ser de que maneira? Deus vai nos chamar a um posicionamento. Deus não mandou os parentes de Abraão se posicionarem para Abraão ser abençoado, de maneira que Deus pudesse aparecer para ele, ou para o Fábio aqui, digamos que ele é o Abraão, falar, ô Fábio, até que você está tudo certinho, eu queria te honrar, abençoar, mas por causa de fulano de tal, não vou fazer, você me desculpa. Você acha que Deus trabalha assim? Diga para o irmão que está do seu lado, é posicionamento individual. Diga assim, porque o favor também é individual. Diga aleluia. Escuta, irmão, eu e você não estamos e nem devemos estar nas mãos de outras pessoas. Você não pode ser escravo das emoções dos outros. Você precisa viver a vida que Deus estabeleceu. Você precisa andar debaixo do propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Diga aleluia. Outro ponto que eu queria considerar é que Abraão também não saiu por causa de uma chateação. E aqui é um problema nosso. Você já percebeu que a maioria das pessoas só consegue resolver ou tomar decisões quando elas estão bravas, nervosas, chateadas, decepcionadas? Por quê? Desculpe. Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas se sentem encorajadas. Eu chamo isso de um sintoma da falsa coragem. Na minha escola, Danilo, que era briguento lá, ele foi no banheiro, mas já ele volta. Ele brigava com todo mundo dentro da escola, mas eu não brigava com ninguém. Por quê? Porque eu tinha medo de tomar um soco na cara. Eu sou sincero, irmão. Era o menorzinho da escola, então eu era amigo de todo mundo. Glória a Deus por essa ideia que Deus me deu lá. Nem crente eu era, Deus me deu essa ideia. Eu era amigo de todo mundo, todo grupo, do inteligente, do não inteligente, do briguento, do não briguento, tudo que você imagina, eu estava no meio de todo mundo, amigão todo mundo. Mas um dia um amigão meu, ele era muito alto, ele me irritou tanto, minha mão foi sozinha, deu um soco nele, mas sabe assim, me irritou, foi sozinho. Quando deu, eu falei, o que eu fiz, meu Deus do céu? Vou tomar um soco na cara. Eu falei, ele, o que você fez? Eu falei, você me irritou muito, mas pode descontar, vai. Eu falei, e aí ele, acho que Deus deu tanta compaixão para ele, que ele não descontou de mim. Aí anos se passaram e Deus me lembrou desse exemplo, e serve um pouco de hoje aqui. Por que eu fiz aquilo? Eu pergunto para os irmãos, em sã consciência, aos meus longos 18 anos que eu estudei naquela mesma escola, eu nunca dei um soco em ninguém. Eu daria um soco em alguém? Não, porque eu ia apanhar. Mas por que eu fiz isso aquele dia? Foi movido por uma falsa coragem, sentimento de ira, de raiva.
Sabe o que Deus ensinou para mim? Nunca tomar decisão quando você estiver mal, quando você estiver triste, quando você estiver chateado com alguém. Mas se você filtrar, as pessoas tomam decisões assim. Elas falam porque agora tem coragem de falar, porque está nervosa. Agora eu falei porque eu estou nervoso. Errou. Palavras são como flechas. Então, o que eu preciso entender é não ser movido. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então eu preciso não ser movido por isso. Às vezes na igreja, por uma chateação, você vai entregar a sua liderança. Chateação, você vai trocar de célula, vai trocar de rede, vai trocar de igreja, ou vai fazer algo com alguém. Chateação. Você não está sendo movido pela uma sábia direção, ou pela direção do Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo não precisa pôr uma chateação no seu coração para falar, está vendo? Aqui não é o seu lugar. Ele pode muito bem falar que não é o seu lugar, debaixo de paz, de harmonia. Você não é obrigado a ficar em lugar nenhum, nem nessa igreja, se você não quiser ficar. Você é livre, foi para a liberdade que Cristo te chamou. Nós vamos ser maduros, mas não precisa arrumar confusão para você sair. Você está entendendo? Assim dentro de qualquer outro nível de relacionamento, seja numa empresa, seja em qualquer outro lugar, nós precisamos andar debaixo da luz do Espírito Santo. Então Deus não falou para Abraão, está ruim mesmo a coisa aí, pode sair fora. Não foi assim. Abraão não ficou esperando o pai dele falar alguma coisa errada para falar, também, bem que Deus falou que aqui não é o meu lugar. Foi assim? Não, está tudo bem. Eu vou te contar, se a sua casa está insuportável, se a sua empresa está insuportável, o ambiente onde você está, na faculdade é insuportável, tudo que você quer mais é sair de lá. Mas deixa eu te contar, e quando tudo está bem, é o melhor lugar do mundo para você estar. Imagina você chegar lá e falar assim, gente, está tudo bem, eu só queria falar, estou indo embora. Como assim? O que fizemos contra ti? Entendeu? Vai sair por quê? Direções de Deus, elas vêm na nossa vida de maneira individual, e também não potencializada por causa de uma emoção, ou sentimento de mágoa, de angústia, chateação com alguém. Isso é uma falsa coragem, não é obra do Espírito Santo. Diga aleluia. E essa palavra não é para você sair de lugar nenhum, é para você ficar na promessa, tá bom? Pra você não falar que Deus usou o pastor para eu sair desse lugar. Não. Deus usou o pastor para falar para você não sair da promessa. Diga aleluia. Então, Deus falou para Abraão, saia para viver uma promessa. E Abraão saiu. Então, esse é o terceiro aspecto. Diga comigo assim, ó, depois de direção, diga posicionamento. Dá para guardar ainda? Palavra, direção e posicionamento. Pastor, qual é o quarto? Diga assim, ó, processo de testificação. O que é um processo de testificação? Deus falou, olha, sai da terra e vai para o lugar que eu ainda vou mostrar para você. Deus está dando uma garantia, olha, você vai sair, mas eu vou mostrar qual é o lugar. Aquele dia foi o dia que ele tomou a decisão. Ok, estou andando. Aí Deus falou, agora eu vou te mostrar. Então depois que você consegue perceber a voz do Senhor, e você se condiciona no caminho dele, virá a próxima etapa. Pastor, eu estou aqui, Deus me deu uma palavra, mas eu ainda não entendi como o senhor está pregando aí, para onde é, e o que eu devo fazer da minha vida, e que área que eu devo fazer. Deixa eu te contar, você tem que voltar para a etapa anterior, porque determinado ambiente, contexto da sua vida te impede de ouvir a voz de Deus. Às vezes você está emocionado, preso num carro velho, preso num emprego antigo, preso em alguma outra situação, que não te deixa dar um passo maior na sua vida. Lá você não vai ouvir Deus, sabe por quê? Deus não vai falar nada no ambiente que você não vai considerar o que Ele te disse. Mas quando você dá um passo, fala, Deus, estou quebrado, é aqui mesmo que eu quero, eu me submeto à sua vontade. Aí Deus vai dar o próximo passo, eu vou te mostrar a terra que eu vou te levar. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai te mostrar a terra, meu amado irmão. Aponta para ele e fala assim, Deus vai te levar ao melhor momento da sua vida, meu parceiro. Diga assim, Ele vai testificar coisas. Diga, vai te mostrar o próximo passo. Posso ouvir um amém? Não seja um crente imaturo que só vira para as pessoas e fala, Deus falou, e agora como é que um pastor vai contra o que Deus falou? As pessoas simplesmente falam, Deus falou. Mas acredite, depois que Deus fala, Deus vai dar evidências, e tem infinitas evidências. Irmão, você não sabe o tanto de palavra profética que eu recebo, e de tanta coisa que eu creio que Deus vai fazer. Mas não é tudo hoje. Se eu juntar as peças, e eu quero te dar um conselho aqui nesse quarto ponto, tenha direção, palavra de Deus a curto, médio e longo prazo. Eu vou repetir, olha aqui, não dorme ainda não. Diga assim, ó, curto, médio, longo prazo. Precisa, por que curto? Você tem que saber o que vai acontecer em 2026 ainda na sua vida. Se você não sabe, eu já quero te adiantar. Multiplicação em toda a área da sua vida. Multiplicação, ok? Multiplicação é o que vai acontecer. Então o primeiro aspecto é esse, é curto prazo, é agora. Pastor, o que é médio prazo? É daqui 5 anos. Você precisa saber,
Você precisa ter uma evidência. Deus já ter te falado algo daqui a 5 anos. Se você ainda não sabe, pergunte, Deus vai te falar. E depois, pastor, o seu futuro, lá na frente, coisas que talvez seja daqui 20 anos, você não sabe, mas é curto, médio e longo prazo. Para que você precisa disso? Essas coisas farão você não desistir. Porque se você está desanimando, chegou esse ano, aconteceu algo que você motivou, mas você tem isso serve de combustível para aguentar os próximos 5 anos. Chega lá, cumpriu, agora já é alguém vivido na fé. Ah não, olha quem fez 6 meses, quem faz em 5 anos, agora só algo muito maior que está por vir. E eu quero te assegurar, tem coisas maiores chegando. Deus só está te norteando, te trazendo para perto, falando, posiciona, sai, agora vai para a terra que eu vou te mostrar de ti, vou fazer uma grande nação. Diga aleluia. Diga, Deus está me levando para o melhor momento da minha vida. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Aleluia. Então, o quarto aspecto é o processo de testificação. Mas tem um quinto, olha para mim aqui, ó, tem um quinto passo. Diga-se comigo. Deus vai dimensionar. Para ficar fácil lá na célula, o quinto passo escureceu tudo aqui. Por quê, meu Deus do céu? Jesus amado. Deus é luz. Alguém apagou esses negócios tudo. O que aconteceu aqui, Edson? Sei lá. Obrigado pela parte que me toca. Diga, Deus vai dimensionar. Você está meio desanimado? É a palavra que está ruim ou você está desanimado? Diga assim, ó, Deus vai dimensionar. Arruma essa nota aí, ó. Aleluia. O que é isso, pastor? Deus vai dimensionar o que Ele vai fazer. Se você ler a história de Abraão, você vai ver que Deus fez algo com ele. Deus falou assim, ó, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei. Desculpa, estou lendo um antes, né, de mencionar. Deus disse que ia aumentar a sua descendência como pó da terra. Diga assim comigo, dimensionou. Deixa eu dizer algo para você. Tudo que for acontecer na sua vida, Deus vai dar uma imagem, vai dar uma visão para você. Se Deus falou para você, você vai ser daqui 6 meses, 1 ano, você vai ser um líder de célula, você já vai ver a sua célula. Deus vai dar a visão para você. E às vezes, sabe como isso acontece? Você olha a foto da célula dos outros, olha do seu líder lá, você é um líder de treinamento, está olhando, vê a multiplicação, já está gerando a imagem. A minha vai ser daquele jeito. Sabe por que Deus te mostra coisas? É para dimensionar do que Ele vai fazer na sua vida. Não é para você desejar o que é do outro, mas é para você saber que é na proporção que Deus vai fazer na sua vida. Se você entra em algum lugar e olha uma casa maravilhosa, não é que Deus vai dar a casa da pessoa para você, mas Ele está apenas mostrando para você, olha, está vendo isso aqui? Essa é a dimensão também do que eu vou fazer na sua vida, diga amém. Você olha um carro e fala, olha esse aqui, Deus está dimensionando. Eu dei um exemplo aqui pela manhã, e eu falei o seguinte, deixa eu perguntar aqui também, quem é pai e mãe, levanta a mão aqui. Você pegaria o seu filho, levaria lá na Rehab, falava, dá a volta e olha tudo aí, meu filho. Você faz isso para a criança, ela fala, é hoje. Ela não olha, ela vem coisas na mão. Aí o seu filho chegaria lá e falava, tá bom, agora vamos embora. Por quê? Não, eu só vim te mostrar, vamos embora, menino. Você faria uma maldade dessa com seu filho? A Bíblia fala, se você e eu que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Pai Celestial? Eu não estou dizendo que você tem que levar ele na Rehab e falar, estraga o cartão, não é isso não. E eu sei que às vezes é mais fácil você falar o seguinte, você está andando com seu filho, opa, Rehab está nesse corredor, você já, olha aqui filho, dá a volta lá por trás da CIA, volta para cá, a loja está lá da Rehab, mas você anda assim ó, traz, deu a volta do quarteirão, aqui filho, a loja, comprar material de escola, mas nunca você levará lá para mostrar e falar que não vai dar, sim ou não? Deixa eu dizer algo para você. Se Deus mostrou uma célula, uma rede, uma igreja frutífera para você, se Deus mostrou para você uma casa melhor, um ambiente melhor, se Deus mostrou para você um carro melhor, pode ter certeza, porque Deus está só gerando a imagem de como é que vai ser. Para Abraão ele falou, olha, a sua descendência será como o pó da terra. Imagina quantos grãos de areia existe no mar. Deus estava dizendo, as estrelas do céu. Mais à frente, quando Abraão ficou desanimado, Deus animou, mandando novamente ele dimensionar. Diga para o irmão que está do seu lado, dimensiona, meu amado irmão. Eu fico só dimensionando. Você vai me achar nos Instagram dos outros comentando algumas coisas, porque às vezes eu vejo aqueles prédios bonitos assim, aquelas galerias lá para 7.000 pessoas, 3.000 pessoas. Aí eu fico já perguntando, qual é o tamanho desse prédio? Aí às vezes eu escrevo lá, ó Deus, é desse jeito também. Você vai achar alguns comentários meus.
Eu fico vendo para quê? Não, eu não quero da pessoa, não. Eu quero o nosso que vai ser assim também. Diga aleluia. É alvos a curto, médio e longo prazo. Pastor, e para essa igreja, qual é a curto prazo? Curto prazo é pegar o prédio de trás. Pastor, e a médio prazo? A médio prazo é comprar os dois. E a longo prazo é a partir daí construir a nossa arena, para termos 3.000 pessoas de manhã, 3.000 pessoas à noite, no sábado ter 3.000 jovens. Diga aleluia. Mas tem que dimensionar. Aí eu fico vendo. Esses dias eu estava chegando em casa, parei meu carro, aí passou. Eu nunca tinha visto aquele carro da BYD. Eu posso falar o nome errado, você me perdoa, acho que é Song Plus, não é isso? E esse carro que é híbrido, que a gasolina está cara, passou na minha frente. Mas sabe aquela coisa, você nem quer carro, você está focado em outras coisas. De repente passa um carro que você vê ele de frente, vê de lado, vê atrás. Eu extasiei, falei, que carro bonito. Não sabia nem o nome, saí atrás para pegar o nome. Fala pro seu irmão assim, ó, Deus está gerando imagem. Rapaz, eu quero comprar, quero comprar não, eu quero ganhar esse carro no nome de Jesus. Eu quero trocar o meu por esse já. Eu olhei e falei assim, nossa, interessante esse carro, gostei dele. E aí, mas sabe o que Deus está fazendo? Deus não coloca o doce na boca de criança e fala, você não vai comer não. Deus sempre tem o melhor para você. Diga amém. Eu gosto de reforma, os irmãos sabem disso, né? Eu gosto de cinza e de preto, você deve ter percebido pelo prédio todo. Minha casa também. Esse dia o Fábio chegou, não sabia onde é meu endereço, falou, pastor, achei sua casa. Eu falei, por quê? Cada cor. Falei, pois é. Deixa eu dizer algo para você, eu fico vendo na internet, irmão, tudo aquilo que as pessoas fazem. Eu amo construção civil. Eu fico olhando aqueles melhores modelos, eu fico imitando tudo. Dentro das condições, eu vou cada vez fazendo algo parecido com aquilo. Deus tem dado graça de ver e entender. E eu fico olhando para o nosso prédio, para qualquer coisa. E eu quero dizer algo para você, sempre Deus vai gerar a imagem para você também. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus está te dando imagens nesses dias. Você vai ver os seus filhos nas melhores escolas, você vai morar nos melhores bairros, você vai ter um melhor carro para você, para atender sua família, sua célula vai ser a melhor, você vai ter uma célula frutífera, você vai ganhar muitas almas. Nós faremos o batismo dia 4 de julho aí fora, e nós vamos batizar mais de 500 pessoas nesse ano. Nesse semestre serão mais de 300, posso ouvir o aleluia? Nós vamos batizar muitas almas, diga amém, porque Deus está gerando a imagem. E eu quero declarar nesse culto, Deus vai dar imagem para você. Pastor, me dá mais exemplos de imagem. São coisas que às vezes você está desejando, e aí você fica se proibindo, abaixa um pouquinho o teclado, fica se proibindo de ter essa imagem, de ter esse desejo. Ai, sabe que eu estou desejando coisa demais? Ah, nem é momento de desejar tal coisa. Às vezes Deus dá imagem através de desejo. Sabia disso? Porque está escrito, filho meu, atenta os teus ouvidos à minha palavra. Eu ouvi. Como é que entra um sonho? Como é que eu defino para não ser uma fantasia e eu ficar desejando o que eu não posso ter? Calma, primeiro vem ouvir uma palavra. Depois diz, ata os teus olhos. O que é isso? Gerar uma visão. Você precisa colocar nos seus olhos a visão. Aí diz, guarda no mais profundo do seu coração. Aí é desejo. Virou um desejo, é fruto de uma visão que Deus deu para você, meu amado. Então deixa eu te assegurar aqui, ó, tem coisas lícitas em Deus que você está desejando. Você não tem que tirar esse desejo do seu coração. São imagens que o Senhor te levou lá dentro da ReHap, para você olhar, e pode ter certeza, você não vai sair de lá com as mãos vazias não. Pode ouvir um amém? E se quando eu falei isso, você olhou para o seu momento, você está com a fé errada. Você não tem que olhar para o seu momento, tem que olhar para o Deus que é Deus de todos os momentos. Diga aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Qual é o quinto passo? Diga, dimensionar. Ok, sexta e penúltima coisa, diga-se comigo, proteção. É isso, o sexto aspecto, Tilipe, da promessa, é que vai ter proteção. Deus falou para Abraão, olha, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. O que é isso? Deus está dizendo, vai proteger você. Pastor, eu saí de casa hoje, tinha um frango, 2 velas, uma preta, uma vermelha, um abacate, uma pimenta e o meu nome lá dentro. Diga para o irmão que está do seu lado, não tem como amaldiçoar quem é abençoado. Deixa eu te contar, a maldição sem causa não prospera. E qual é a causa? A causa é que você já é abençoado, não tem como amaldiçoar. Maldição alguma vai chegar até você, diga aleluia. Não, pastor, mas foi uma macumba. Podia ser a boa cumba, se existisse. Nem a má e nem a boa cumba. Não vai acontecer nada na sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, tranquilize teu coração. Não, pastor, essas coisas aí devem ser olho gordo. As pessoas devem estar olhando para mim assim. Deixa eu te contar, não tem olho gordo, não tem macumba, não tem problema nenhum contra a sua vida, porque você já é abençoado.
Quando Deus quis demonstrar na velha aliança, e eles lá viviam debaixo de condenação, mas Deus queria mostrar o aspecto da graça, lá em Deuteronômio 7:9, eu estou acabando o culto aqui, vou falar o 7º ponto, mas ainda no 6º, diz assim, saberás que o Senhor teu Deus é Deus e Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até quanto tempo, irmão? Até domingo que vem, se você não pisar na bola, é isso? Até quantas gerações? 1000. Teu neto, bisneto, tataraneto, e aí você põe oração em língua de netos aí pela frente. Tataranetos. E a bênção do Senhor vai de geração em geração. Diga assim, a bênção vai até 1000 gerações. Tem gente lá na frente que vai ser abençoado que não fez nada. Por quê? Porque não tem que fazer, você creu, e o papel é crer. Na nova aliança cremos e somos abençoados. Levanta a sua mão para o céu e diga assim, porque eu creio, eu serei abençoado. Amém, meus amados irmãos? Vamos para o último aspecto aqui, para nós encerrarmos a nossa reunião. Nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. 7º aspecto da promessa de Deus, diga-se comigo, uma posição de favor. Para resumir, diga-se comigo, favor de Deus. Pode ficar de pé no seu lugar, só para esse último ponto. Os irmãos do louvor já quiserem subir aqui, Johnny, já arrasta o povo para cá. Mas eu quero, nós vamos orar agora, bem? Mas eu quero te falar o 7º. Diga comigo assim, toda promessa manifestará favor de Deus. Pastor, o que é favor de Deus? É a graça se manifestando. É Deus fazendo coisas que eu não mereço. É Deus fazendo coisas que é inacreditável acontecer na minha vida. É favor, é graça do Senhor se manifestando. E aí o que disse no final do versículo? Em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Diga-se comigo, eu sou bendito. Talvez você olhe e fale, não, eu não tenho sorte para essas coisas, não, tudo que eu coloco a mão dá errado, o que eu vou fazer não vai dar certo. Eu quero te contar, você sempre estará por cabeça e não por cauda, estará sempre à frente e não atrás. Deus sempre vai te abençoar por onde quer que você andar. A graça e o favor se manifestarão na sua vida todos os dias, no nome de Jesus. Diga amém. Então o 7º aspecto de uma promessa é que não vai faltar favor de Deus para você. E nós vamos orar aqui hoje, e você vai sair debaixo desse favor. Quantos creem que são favorecidos pelo Senhor? Então nós vamos encerrar esse culto fazendo 2 coisas aqui. Primeiro você vai confessar, e depois você vai orar. Como é que Deus terminou falando para Abraão? Disse o seguinte, ser tu uma bênção. Preste atenção, ser é maior do que ter. E eu estou aqui dizendo que você tem uma bênção. Pastor, e ser uma bênção? Ter é receber, ser é transmitir. Está entendendo? Você já é abençoado, mas Deus está levando essa igreja hoje ao tempo de você transmitir graça de Deus por onde quer que você andar. Transmitir graça de Deus na sua casa, transmitir graça de Deus na sua escola e faculdade, transmitir graça de Deus na sua empresa ou lá no seu trabalho. Aonde você entrar, você vai transmitir a graça de Deus. Quem recebe desta palavra? Então agora você vai pôr uma mão no seu coração e a outra você vai levantar, você vai confessar comigo, e depois você vai orar com as suas palavras. Pega a parte que mais tocou dessa palavra, você vai transformar ela em oração. Pode ser assim? Enquanto você estiver orando, eu também vou estar orando aqui com você. E quando nós terminarmos de orar, estão apagando a luz de novo já? Quando terminarmos de orar, o que nós vamos fazer? Nós vamos adorar o Senhor aqui nesse lugar. E nós vamos cantar de verdade aqui hoje. Posso ouvir um amém? Então, com a mão no seu coração, levante a sua mão, declare assim: Senhor, eu creio no Senhor. Diga, eu creio nas suas promessas. E eu declaro a partir de hoje que fiel é quem prometeu. E digo assim, Senhor, que as promessas, diga mais forte, tá bom, irmão? Não depende de quem recebe. Isso, mas diga assim, de quem prometeu. Diga, e eu declaro, sempre terei uma palavra, não me faltará direção. Diga, eu me posicionarei, entrarei no processo de testificação. Diga, Deus vai me dar a visão, dimensionando
a promessa na minha vida. Diga ainda assim, ó, e eu serei protegido. Diga eu, a minha casa, o que tenho, o que me relaciono é protegido. Não existe maldição, feitiço, macumba, problemas contra a minha vida que prevalecerão, porque eu sou protegido. Diga, e eu ainda sou favorecido, porque o favor de Deus está sobre a minha vida. Diga, eu sou uma bênção, e eu tenho uma bênção. Eu recebo a graça, mas eu vou transmitir a graça de Deus por onde quer que eu for, no nome de Jesus. Agora, ó, põe uma mão na sua cabeça, e agora eu queria que você orasse, mas que você orasse ao ponto de você ouvir a sua oração, pelo menos. Ore ao Senhor agora. Pegue a parte que mais marcou você dessa palavra. Talvez seja direção. Fala, Deus, eu estou precisando de direção. Talvez seja favor. Fala, Deus, agora eu creio no Senhor, e o favor vem. Ore ao Senhor. Eu queria ouvir o barulho da sua oração. Pai, enquanto os meus irmãos estão orando, eu também oro pela vida de cada um deles. Aumente o volume da sua oração agora. Você está abençoando a sua vida. Diga o que você quer que aconteça. Diga o que você está esperando. Diga o que você crê. Fala, Deus, hoje eu entro no universo da promessa. Fala para Deus. Talvez você andou muito de lado, mas hoje o Senhor está dizendo: anda na promessa, anda na promessa. Fale com o Senhor isso agora. Pai, juntamente com os meus irmãos, eu oro por eles agora, e eu declaro a promessa do Senhor. Fiel é o Senhor que prometeu, fiel é o Senhor que prometeu, e eu declaro, vai cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu. E eu declaro essa verdade espiritual manifestando sobre a vida de cada um dos meus irmãos, a partir de agora, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Olha o Senhor, igreja, olha o Senhor. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Agindo Deus, quem impedirá? Olha o Senhor, fala, Deus, assim será na minha vida. Senhor, é por mim. Quem será contra mim? Ore, ore, abençoe sua vida agora. Será um bom pastor, não vai deixar. Esse é o seu tempo entre você e o Senhor agora. Fale com Ele. Eu só preciso crer. Nós só precisamos crer. Eu preciso crer. Se você já orou, nós vamos cantar esse cântico agora. Levante a sua mão e cante. Quem me prometeu É o quê? não é homem pra Que mentir, mais? nem filho do homem pra se arrepender. Cante, cante. Quem me prometeu Que mais? não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus
Deus, feche os seus olhos agora. Ele nunca falha. Só manda dizer para você: tudo que Ele prometeu para você permanece de pé. Em vez de você estar aqui desanimado, talvez você esteja distante, mas Ele está dizendo: Ele não falha, Ele continua sendo o mesmo. Oh, aleluia! Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não falha, Ele não falha. Oh, cante, cante, cante. Só a igreja cante. Por inferno ouvir, irmão. Você tem que se levantar todos os dias e dizer isso. Sim. E aí? Mais Sabe por quê? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Esses últimos minutos de culto, sinto a unção do Senhor sequestrando o teu coração agora. Oh, tudo que você pedir, o Senhor vai fazer. E eu quero proclamar sobre a sua vida agora: o Senhor se manifestará. Ele se manifestará. Oh, Ele se manifestará. Sinta agora sobre as suas mãos uma nova unção. Uma nova unção. Sim. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Levante a mão e cante bem forte. Cante, cante. Rapá significa Deus da cura. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. É o Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Jireh é o Deus da provisão. Suas mãos, cante, para encerrarmos, cante, cante. Que linda igreja. Continue dessa mesma forma cantando, mais uma vez cante. E quando você estiver cantando, a unção do Senhor está visitando pessoas. Eu sinto que tem coisas acontecendo agora aqui. Portas que estavam travadas estão sendo abertas. Pessoas estão sendo curadas aqui agora. Nesse exato momento.
Enquanto você está cantando, o Senhor está operando. Eu vejo grandes livramentos de Deus acontecendo. Cante mais uma vez, cante, cante. Você vai receber respostas. A partir de agora, respostas. Semana de muitas respostas. Quando você aplaude, diga aleluia. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Deus se manifestará na sua vida nesta semana. Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Adoramos, Deus se manifestará. Abra suas mãos assim, ó. Sim. Aleluia. Aleluia. Ele está se manifestando aqui agora. Nesse final de conta, eu preciso te despedir debaixo dessa palavra profética. Essa semana será uma semana de muitas respostas da parte de Deus favoráveis a você. O Senhor me mostra, irmãos, portas que estavam trancadas, mas há muito tempo. Eu vejo como, sabe aquelas portas antigas já com teia de aranha? O Senhor está me mostrando uma simbologia aqui. São portas que estão há muitos anos travadas da sua vida e não se abrem. O Senhor está dizendo hoje, Ele está despedaçando as trincas de ferro. O Senhor está abrindo essas portas para você a partir de hoje. Receba desta palavra profética sobre a sua vida aqui agora. Você que está aguardando respostas da parte de Deus, coisas que talvez você não consegue resolver, está longe do seu alcance. O Senhor manda dizer para você hoje: vai ter respostas essa semana. Você que está aguardando, talvez você tenha uma causa na justiça, o Senhor está dizendo para você, vai ser favorável a você. A resposta vai ser nesta semana. Conta de hoje até sexta-feira. Será uma semana de grandes testemunhos para você. Deus vai fazer. Pode mandar o seu advogado checar todo dia da semana. Checa hoje, pega o número do processo, checa depois. Se ele cansar, pega você o número do processo, checa. Deus vai te dar resposta nesta semana. O Senhor manda dizer para pessoas que estão há muitos anos longe do mercado de trabalho: será muito bom, mas de repente não vale mais nada, porque o tempo passou e aí a sua experiência está atrasada. Você olha e fala: não estou mais qualificado. O Senhor manda dizer para você: eu vou te colocar no melhor lugar. 1 Samuel capítulo 2 diz: Deus abate, exalta, empobrece e enriquece. Deus o montura, exalta o necessitado para colocar ao redor de príncipes, para herdar um trono de glória. O Senhor está dizendo para você: vai te colocar no melhor lugar. Seu telefone vai tocar. As pessoas que vão te achar, elas te acharão. Escuta isso. Você vai ser colocado no lugar de honra. Deus vai te colocar na melhor empresa. Você que é empresário, eu quero declarar: essa semana vai ser a semana que você vai fechar os melhores contratos que você já fechou durante todo esse semestre. Amanhã é o primeiro dia de junho. Sua semana vai começar a grande estilo. Mas tem feriado lá no final da semana. É só para você festejar o que vai acontecer nos primeiros dias da sua semana. Os 3 primeiros dias dessa semana são decisivos para você. Mas até sexta-feira é dia de boas notícias da sua vida. O Senhor está abrindo portas, irmãos. Quando nós estávamos orando, eu vi pessoas sendo curadas de enfermidades. Eu não estou falando isso aqui por falar, não. Já era para ter acabado o culto. Eu vi enfermidade sendo desalojada, saindo da sua vida, saindo do seu corpo. Se estava uma parte do seu corpo que até impedia cirurgia, escute isso. Talvez o médico falou: está em um local que não dá para remover.
Eu vi enfermidade sendo deslocada. Você vai testemunhar nessa igreja. Você vai ter que vir aqui em cima testemunhar. Vai deslocar. O médico falou: está em outro lugar, está facinho. Dá para fazer de maneira invasiva. Dá para tirar essa enfermidade de você. Você vai receber cura. Está recebendo. Está recebendo. E tem uma criança de 3 anos aqui. É um menino. Essa criança tem um problema no ouvido esquerdo. O Senhor manda dizer para você, mamãe que está aqui, seu filho talvez esteja com você aqui, esteja no Kids, ou esteja na sua casa, ou esteja assistindo online, não sei. O Senhor está curando uma criança, uma infecção do ouvido esquerdo. Seu filho chora, grita, por causa dessa enfermidade, que dói muito para ele, principalmente em épocas como essa de inverno. O Senhor está curando o seu filho agora, para você testemunhar. Tem muitos milagres acontecendo aqui agora nesse culto, irmão. Portas sobrenaturais sendo abertas. Se fosse você, recebia. Porque Yahvé, que significa o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Deus de hoje, o grande eu sou, está se manifestando agora aqui nesse lugar. Receba, receba, receba. Você que tem problema nas articulações, eu vejo o Senhor visitando as suas articulações, as suas juntas agora. O Senhor está visitando, está trazendo cura para você agora, de todo e qualquer tipo de enfermidade. Você está percebendo que isso está em todas as suas juntas, elas estão desgastadas, não está mais. O Senhor está visitando você aqui agora. Tem muitos milagres acontecendo. Você que sofre de infecções, o Senhor está desaparecendo agora. Alergia sobre a sua pele, você está sendo curado agora. Alergias do seu sangue, você sente, você tem um problema, determinado tipo de comida você não pode, você é alérgico a isso. Você vai esquecer, vai comer e vai lembrar que você não tem mais essa enfermidade depois que você comeu e não tem mais o sintoma. Receba agora cura da parte do Senhor. Abra suas mãos, abra suas mãos. Nós estamos encerrando esse culto, mas eu sinto isso. E eu vejo muita prosperidade de Deus sendo derramada na mão dos irmãos. E eu quero profetizar nesse mês de junho, virão várias porções sobre as suas mãos. Eu vejo o Senhor derramando como se fosse por semana, valores nas suas mãos, por semana. Cada semana você será surpreendido. Deus vai mandar semana após semana, surpresa atrás de surpresa. Serão 4 surpresas que o Senhor vai entregar para você nessas próximas semanas. Se prepare para ser surpreendido de uma maneira gloriosa pelo Senhor. Quem recebe dessa palavra profética, diga amém. Põe a mão na sua cabeça, diga: está sobre a minha vida. Diga: eu saio dessa igreja hoje dentro da promessa. Diga: abençoado. E eu vou testemunhar coisas grandes que o Senhor fará sobre a minha vida, no nome de Jesus. Você pode dizer amém?